Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você, que todas as quartas-feiras está aqui conosco para aprender, entender, compreender um pouquinho mais a respeito da sua saúde mental, a respeito de questões que podem estar prejudicando você emocionalmente e compreendendo também mais a respeito de você. Porque quando falamos de coisas que envolvem saúde mental, falamos em particular para muitas pessoas. E, com certeza, todos os assuntos e temas que nós trazemos aqui semanalmente é um ponto aí de identificação para que você verifique ou fique atento e alerta para algo que pode estar prejudicando a sua saúde mental. Então, esse programa tem esse propósito de trazer essa percepção para você. Bom, então estamos em setembro e essa semana, mais especificamente no dia 10 de setembro, a gente comemora, né, o dia 10 de setembro como o Dia Internacional de Combate ou de Prevenção ao Suicídio. Então, o suicídio não é uma novidade, o suicídio, desde que o mundo é mundo, ele ocorre, e existem fatores. Então, desde 2003, a OMS, né, a OMS lançou o 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E no Brasil, essa campanha do Setembro Amarelo, ela já foi iniciada há pelo menos 6 anos. Então, existem índices que são alarmantes a ponto de se falar a respeito. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano, e isso é praticamente 6% da população. E a nível mundial, cerca de 800 mil suicídios anuais. O Brasil ele perde no ranking do suicídio para os Estados Unidos. Então, hoje nós vamos estar falando desse tema, que é super importante, e o nosso programa aí está alinhado também com essa campanha. Então, nós estamos aqui falando disso, é a nossa colaboração, trazendo esse entendimento e trazendo a fala ao diálogo e o alerta, esse tema tão importante. E para conversar comigo a respeito, hoje, está conosco novamente o psicólogo Valdemir Francisco. Ele tem atuação aí em psicologia clínica desde 2008, tem especialização em saúde mental e mestrado no programa de pós-graduação em cultura e comunicação da UERJ, onde ele pesquisa o comportamento suicida em adolescentes negras. Olha que interessante. Atualmente, o Valdemir ele é coordenador do CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial, em Guapimirim, e é chefe de divisão em saúde mental de Belford Roxo. É membro cofundador do coletivo Gaias. O que é Gaias? Gaias é o grupo de articulação interseccional de avanços sociais e compõe o quadro de professores convidados do CCNS, que é o curso da Clínica e Assessoria de Recursos Humanos, desde 2017. Também faz parte de estudos desenvolvidos no grupo de pesquisa de História da Educação do Negro, na educação brasileira, com o projeto Guarda-Chuva chamado Velhos Sujeitos, Novos Problemas, Negros na História da Educação, também pela UERJ. Bom, alguém mais qualificado para falar conosco a respeito hoje, né? Impossível. Bom dia, Valdemir. Bom dia, Rose. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar com vocês. Vamos trocar algumas ideias. Com certeza.
Valdemir, o suicídio ele está diretamente relacionado com depressão ou com algum outro tipo de transtorno? Porque quando a gente recebe a notícia de um suicídio, muitas vezes a família, né, pega de surpresa, ou os familiares. Teria uma relação com isso, um transtorno mental ou uma depressão? Essa é uma excelente pergunta e uma pergunta que nos ajuda a fazer uma largada. Bem, se nós perguntássemos assim, Rose, do nada chove, de uma hora para outra, a água que está no céu precipita? Essa pergunta que diz respeito à geografia para crianças que estão no 5º ano do ensino fundamental já conseguem falar algo sobre isso, porque elas já têm alguma reflexão em relação a esse assunto. Nós ainda, América Latina, Brasil, temos algo muito em nossa cultura, que é a relação com os fenômenos de ordem psíquica. Até porque aquilo que não é palpável, às vezes, não é bem compreendido. O suicídio, ele é um fenômeno, e ele é um fenômeno de ordem social que, como os outros, se manifesta no indivíduo. A resposta é sim. Em muitos casos relacionados ao comportamento suicida, nós veremos pessoas que desenvolvem transtornos mentais graves e persistentes, pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Porém, o suicídio, ele é um fenômeno. Então, a chuva também é um fenômeno. A precipitação da água do céu, ela é um fenômeno também. Mas esse fenômeno, ele depende de diversos fatores para que ele possa se formar, até que aquela última gota d'água se une àquele bloco de água que já está presente, e aí o peso tem força suficiente para fazer a água cair. Tanto que os estudiosos do comportamento suicida também chamam a passagem ao ato, a tentativa de suicídio, como precipitação do suicídio. Então, o suicídio é um fenômeno que ele é estudado, inclusive, ele é fundante de uma ciência, que é a sociologia. Emile Durkheim lança um tratado com esse nome, Suicídio, e ele justamente está estudando o suicídio. E uma das coisas que Durkheim analisa em relação ao suicídio é um tipo de suicídio, por exemplo, que é um suicídio que é aprovado pelo superego da pessoa. O que nós presenciamos de, por exemplo, um lançar um avião contra uma torre, ou entrar num coliseu por uma causa e se lançar aos leões, voluntariamente, decidindo também, por vezes, morrer. Então, o suicídio pode ser definido como um ato deliberado que resultará na morte, só que essa definição simples, ela não abarca toda a complexidade que é esse fenômeno de ordem social, que recai sobre as culturas, sobre as comunidades, famílias e indivíduos. Das mortes, né, dos tipos de mortes que nós podemos ver, uma dessas mortes que é terrível é o suicídio. Apesar de nós sabermos que nós vamos morrer, isso é certo para todos, em nossa cultura latino-americana, brasileira, o tema morrer, ele é pouquíssimo ou quase nada trabalhado dentro das famílias. Normalmente, famílias que convivem com idosos e as crianças conviveram e perderam um idoso, alguém querido, vão ter esse tema obrigatoriamente sendo tratado, mas há grupos populacionais que não evitam até falar sobre essa temática. E a temática do morrer já é complexa. Imagina uma morte onde o sujeito está, nesse tipo de suicídio, está desistindo do viver.
então é muito complexo, e ele normalmente, ele sim terá uma grande prevalência, ou seja, um grande número de ocorrência entre pessoas que sofrem de transtornos mentais graves e persistentes, mas não só esses. Há outros grupos de pessoas que não sofrem de transtorno mental, porém também desenvolvem o suicídio. E já para fazer um outro adendo, é importante marcar que nem todo mundo que tem depressão tenta suicídio. Isso é importante dizer. E existiriam, assim, por exemplo, fatores que levariam a pessoa ao suicídio, fatores isolados, por exemplo, o desemprego, gerando um certo desespero, uma sensação de vergonha ou de desonra, desilusão amorosa, seriam fatores, entre aspas, que acometeriam alguém, entre aspas, emocionalmente saudável, mas que, pego de surpresa, numa dessas circunstâncias, cometeria o suicídio. Isso acontece ou não? Essa pessoa de repente, já estava predisposta a uma depressão e isso só foi um agravante? Uma das intenções, para você que está nos acompanhando nesse encontro, de nós dividirmos aqui com vocês, é justamente fazer a prevenção ao suicídio. Então, essa pergunta que a Rose acaba de me fazer vai nessa direção, porque normalmente tem um dos mitos que fala em relação ao suicídio, é que o suicídio não tem prevenção, isso é um mito, é uma mentira, e que a pessoa que tem intenção de tirar a própria vida, ela não avisa. É um outro mito. Veja, e tem um outro também, que é quem tenta suicídio, na verdade, só quer chamar a atenção, que minimiza, né, essa questão. São 3 mentiras. O suicídio, ele tem prevenção. Ele é um fenômeno. É um fenômeno que, quando eu comparo, por exemplo, com a chuva, para chover, o que se precisa? Eu preciso que o sol brilhou, aí ele bateu na água, a água evaporou, a pressão atmosférica, a altitude, a água, a umidade do ar, ela vai circular por conta do movimento do ar ou das correntes do vento. Esse vento, por vezes, vai encontrar uma montanha, vai encontrar um vale, mas o fato é que quando a chuva vai se formando, esses elementos do fenômeno vão se agrupando e quando há situação ideal, ou seja, os fenômenos vão se juntando, aí a nuvem encostou numa montanha, caiu a chuva. A pressão foi muito grande nessas nuvens, ou uma corrente negativa encontrou com uma outra positiva, e elas se encontraram, e aí houve a chuva. Esse exemplo que eu digo de maneira que todos possam entender, porque todos já viram uma chuva, ele pode ser explicado de uma outra forma mais técnica, da seguinte maneira. O suicídio, segundo o Neuri Botega, ele tem fatores que são distais e fatores precipitantes. Os fatores distais são elementos que não estão presentes necessariamente na linha cronológica, ocorrendo no ato, no dia ou na hora que a pessoa tentou o suicídio. Eles estarão relacionados à história de vida da pessoa, eles estarão relacionados à maneira como a sociedade enxerga aquela pessoa. Então, por exemplo, as discriminações, a discriminação racial ou o racismo é um elemento que vai ser somado nessa questão do suicídio, porque normalmente a pessoa que suicida, ela não quer morrer. A pessoa que tenta o suicídio, ela não está fazendo aquilo porque ela quer morrer. Não, ela quer matar uma dor dentro dela, que é tão intensa, mas tão intensa, que ela não consegue lidar com aquela dor. E aí, dentre as opções na vida que ela encontrou, ela percebeu, porque conforme vai aumentando a dor, uma mulher que já teve um filho sabe muito bem se o parto foi normal. Na hora que o bebê está nascendo, o mundo da mulher vira dor. Essa é até uma comparação interessante que Bertolotti faz para explicar algo sobre a dor psíquica. Porque
todo mundo da mulher naquele momento é dor. Ela não está pensando necessariamente, ai, que coisa linda, o meu bebê vai nascer. Não, ela está pensando que está sentindo uma dor terrível e o que ela quer é cessar aquela dor. Então ela ouve algumas vozes, empurra, empurra, empurra. Ela vai seguir porque ela quer, tudo que ela quer é que essa dor acabe, que essa dor acabe. Depois que passa esse momento de dor, aí ela vai ter um momento um pouco mais consciente, a cognição vai estar um pouco mais ampla, aí ela vai poder sentir as emoções relacionadas ao bebê. Mas no ato da contração, que a mulher está sentindo aquela dor terrível, não sou mulher, mas ouvi muitos relatos disso, né? Muitos relatos de mulheres trazendo essa experiência, o mundo, naquele instante, se chama dor. O nome disso é afunilamento cognitivo. A pessoa que está vivendo esse momento em relação ao suicídio, ela está vivendo um momento de dor tão intensa, mas tão intensa, mas tão intensa, que ela só quer que a dor passe. E aí, uma saída para tirar a dor é tirar a vida. E aí esse pensamento pode ocorrer e a pessoa acabar cometendo o ato. Só que é uma construção, é um fenômeno que vai se construindo. Então, se eu vou desconstruindo os fenômenos, seja por intervenções a nível cultural, social, familiar e individual, o fenômeno vai se dissipar e nós afastamos as possibilidades relacionadas ao suicídio. É interessante fazer essa marcação, porque nesse sentido da construção social, nós podemos pensar, por exemplo, o lugar da pessoa negra na sociedade. Se o inconsciente se organiza pela linguagem, e a linguagem dá sentido às nossas maneiras de existir, imagina um sujeito que a sua existência é considerada da seguinte forma: ele tem um cabelo ruim, ele tem um nariz feio, ele tem a pele que é rejeitada, tida como perigosa, a cor da pele. O fenótipo e a maneira cultural dele ser e existir é tido como outro, como aquilo que a sociedade não quer ter um contato mais próximo, mais rejeitado e é excluído. Esse elemento também pode contribuir, ou seja, o racismo, ele também pode contribuir para a formação do comportamento suicida e do suicídio. Inclusive, essa é a pesquisa de mestrado que atualmente eu estou desenvolvendo pelo programa de educação da Faculdade da Baixada Fluminense, da FEBEF-UERJ, que é o polo da UERJ. Meu orientador, doutor Alexandre Ribeiro Neto, por quem eu tenho muita admiração e prazer em ser orientando dele. As nossas direções, os elementos que nós estamos observando e problematizando, eles têm uma relação muito próxima com o gênero, com a raça e com a classe social. Só para exemplificar para você, que está nos acompanhando aqui nesse programa, no ano de 2018, nos anos eletivos de 2018 e 2019, nós constatamos 17 tentativas de suicídio de adolescentes no município de Guapimirim. Dessas 17 tentativas, 14 eram negras, 14 eram meninas, e só um não era beneficiário do Bolsa Família. Só que esse exemplo já foi estudado pelo Ministério da Saúde, que constatou um aumento no comportamento suicida entre jovens negros, considerando aí que o suicídio já é uma das maiores causas de morte entre os jovens. Então, é um tema que sim precisa ser estudado, ele sim é uma questão de saúde pública. Agora, então, durante a pandemia, a OMS já se preocupa e orienta os países a avançarem na ampliação de programas que visem a prevenção ao suicídio. Por isso, vir aqui e bater também, trocar essa ideia, ou esse bate-papo com você, é importante porque há muitos mitos que correm na sociedade. Se a conversa sobre a morte já é difícil,
Imagina sobre suicídio. Imagina sobre suicídio. E eu tenho acompanhado diversas pessoas com um nível de sofrimento intenso, onde o nosso trabalho, dentre outros, é trabalhar com ela outras possibilidades de lidar com o seu sofrimento, para que a única opção que esteja diante de si não seja apenas o suicídio. Então, esse mito de que a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa, avisa sim. Normalmente, as pessoas que vão praticar suicídio deixam mensagens no stories, deixam mensagens mandam mensagem, elas vão avisando. E esse aviso, na verdade, é uma tentativa de pedido de ajuda. É como se elas estivessem dizendo, por favor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. E se você, que está nos escutando aqui, já viveu uma situação de sofrimento intenso, então você sabe que já passou por situação onde você percebia um peso tão grande na tua vida que você precisou pedir ajuda para alguém. Ajuda para um amigo, ajuda para um líder religioso, ajuda para um profissional que tem um conhecimento técnico para poder te tratar. E aqui já marca, né, que terapia psicológica, psiquiatra, não é médico de maluco. São profissionais que têm como função apoiar as pessoas. Por isso, nós estamos às portas do Setembro Amarelo e já ampliando a ação de falar sobre prevenção ao suicídio. Para prevenir o suicídio, temos que buscar uma vida mais feliz. Então, se você quer trabalhar prevenção ao suicídio, você precisa buscar melhorar a sua felicidade. Ok, olha, o psicólogo Valdemir Francisco está aqui conosco e na sua fala, Valdemir, deu para observar, porque você citou algumas dores que na sociedade vai achar que é mimimi, vai achar que é frescura, vai achar que não tem nada demais. Talvez você aí, ouvinte, está agora prestando atenção, está participando aqui, acompanhando esse programa, e talvez você até observe o stories de alguém e acaba zombando. Nós tivemos no Instagram uma repercussão de uma cantora, o filho de uma cantora foi fazer um vídeo no TikTok e esse rapaz depois, por causa dos ataques nas redes sociais, o rapaz veio a realmente a cometer o suicídio. Foi só por causa disso? Não, com certeza ele já vinha carregando as dores, que é aqui, que o nosso amigo está trazendo aqui hoje para nós, é que é um acúmulo de situações. E é um alerta também para você, que ainda considera questões de saúde mental somente aquelas pessoas que têm transtornos graves ou que já estão fora da razão. Não, quando nós estamos aqui falando de saúde mental, nós estamos falando de dores que são importantes e que doem em você, que muitas vezes o outro não compreende. Então, a depressão, ela é uma doença, sim, e ela é uma doença silenciosa, porque ela vai ganhando espaço e ela vai ramificando, e ela vai enraizando na alma humana a partir das dores que você considera que não são graves, talvez, ou que você considera que vai conseguir superar sozinho. Nem todas as pessoas superam sozinho, nem todas as pessoas conseguem ressignificar uma dor, nem todas as pessoas têm essa capacidade, porque cada indivíduo é um indivíduo. E hoje o alerta aqui, por quê? Porque o psicólogo, o Valdemir Francisco, está aqui conosco hoje, ele citou coisas muito simples e muito corriqueiras do dia a dia, trazendo, inclusive, aí um agravante, um alerta, com relação a um nível da população que muitas vezes não é comentada, não é verdade, Valdemir? Ninguém comenta da dor do negro, ninguém comenta da dor do pobre. Pobre não tem direito, né? Parece que pobre não tem direito a ter dor, né? E se tiver dor, ele está vitimizando. Então, eu queria que você comentasse, aprofundasse um pouquinho mais a respeito. Sim, veja,
Durante Pode o início da continuar. pandemia, eu sou Eu vou profissional de saúde, então nós podemos perceber muito claramente como que avançavam ou aumentavam o número de pessoas apresentando sinais e sintomas característicos de ansiedade, depressão, né, pânico, que está dentro do grupo da ansiedade, mas também uso abusivo de substância psicoativa. As empresas que vendiam álcool por serviços de entrega aumentaram estrondosamente as suas vendas. Chegou a ser matéria em revistas, coisa de 900% às vezes, de aumento de vendas. O uso abusivo de drogas, ele é um problema que precisa ser olhado com preocupação, porque um dos fenômenos, um dos elementos desse fenômeno está associado ao uso abusivo de drogas para as tentativas de suicídio. Então, o usuário da substância que nos preocupa não é aquele que faz o uso recreativo, não prejudicial à sua saúde. Aquele que nos preocupa é esse que vai aumentando o uso. Só que, assim, uma coisa que as pessoas às vezes ignoram é que há fatores que eles podem contribuir ou eles podem atrapalhar o processo de saúde. Então, são coisas importantes de se compreender. Por exemplo, pressão socioeconômica é um fator que é agravante para a saúde. O estado civil também é um fator. Por exemplo, pessoas que vivem muitas experiências de separações, a separação é um tipo de luto. Então, é uma situação que também demanda sofrimento, às vezes. A história de relacionamentos afetivos, relação familiar, então, nossa, quantas pessoas foram viver em famílias, mulheres, por exemplo, que sofriam violência doméstica. O fator gênero é um fator importante em relação ao suicídio, porque apesar dos homens conseguirem o sucesso em maior número no suicídio, as mulheres tentam suicídio muito mais vezes que os homens, por vários fatores. E a relação familiar, durante a pandemia, havia pessoas que vão ficar trancado dentro de casa porque era necessário naquele momento, estariam, então, muito mais reclusas. Família maravilhosa, uma família gostosa de estar. Mas outras pessoas ficaram junto com os agressores. Ficaram junto com situações que estavam lhes trazendo maior violência. E o uso de bebidas alcoólicas aumentou. Então, a gente pensa, eu tomo minha cervejinha, meu vinho, tomo minha bebida, eu não posso me tornar um suicida? Talvez. Você já, por exemplo, estava muito chateado e aí foi para alguma atividade e acabou bebendo muito mais do que deveria? Ou comendo muito mais do que deveria? Essa é uma saída desajustada para lidar com o sofrimento. Beber demais, comer demais, sair na rua, arrumar confusão, ou dentro de casa. O suicídio é uma dessas saídas inadequadas para o sofrimento. A ideia, na verdade, é enfrentar a situação para tentar resolvê-la. Às vezes até separando, por exemplo. Uma outra coisa que é um fator também que pode ser contributivo para melhor ou pior da saúde é o funcionamento da vida em comunidade. Então, imagina aqueles grupos que são rejeitados pela comunidade. Se você perceber, normalmente esse grupo é grupo de pessoas negras, de pessoas pobres também. E são recortes diferentes, que na outra live que tivemos aqui com a Rose, nós falamos a respeito disso. Nível de escolaridade, formação acadêmica, como que isso gera sofrimento. Eu conversava com uma profissional essa semana que ela dizia como que ela se sente inferiorizada porque ela não tem curso superior. E aí eu perguntava para ela, mas a área que você quer seguir tem a ver com curso superior? E quando ela começou a falar, não tinha. Então, se a sua área que você escolheu,
não pede um nível superior, por que você está se preocupando com o nível superior? Por conta da exclusão social. Porque aquele que não tem faculdade numa sociedade como o Brasil, ele é subalterno. Obviamente, a escolaridade está relacionada a níveis maiores de salário, isso é um fato. Mas se a pessoa escolhe algo que para ela, eu quero ser um barbeiro, então eu não tenho que fazer faculdade de Direito ou de Psicologia, porque eu escolhi ser barbeiro. Agora, se eu quero ser um pedagogo, aí eu sou obrigado a fazer uma faculdade. Mas essa questão de ter ou não ter a escolaridade aqui no Brasil é status social. E se eu estou nos estratos mais baixos da valorização do que a sociedade olha, isso agrava meu sofrimento. Indicadores de pobreza, mudanças rápidas na sociedade, pessoas que estão aqui nos assistindo. O que aconteceu em um percurso de menos de 2 meses? O mundo mudou. Então, o que aconteceria? Aumentaria o número de suicídios no mundo. Por isso que a OMS se preocupou com essa questão, lançando orientação para os profissionais, a discriminação de gênero. Eu participava num programa semana com uma colega também militante, chamada Andréa Couto, e ela falava, é um seminário de psicanálise promovido pelo psicanalista Jário Carioca, e ela falava o seguinte: vocês homens nunca saberão o que é medo. E eu parei para prestar atenção naquela fala dela, porque eu sabia que ela ia explicar: vocês não saberão o que é o medo de olhar, você está no início de uma rua, você olha para aquela rua e aquela rua está deserta. E tem pouca iluminação. Porque o que a gente teme não é que venham levar nossa carteira. Só uma mulher sabe o que é esse tipo de experiência. Então, as políticas públicas, inclusive de urbanização, precisam se preocupar, porque esses sofrimentos vão se juntando. Aí acontece um outro fator, que é o precipitante, que a pessoa está ali tentando suportar, mas não está conseguindo. E ela manda carta, e ela coloca uma coisa no stories, ela dá sinal, diz para os colegas: eu não estou aguentando, eu estou sofrendo muito, mas ninguém está vendo. As pessoas só estão preocupadas com o seu celular, com tirar fotos bonitas e colocar na internet, ainda que isso seja algo que a sociedade valoriza, é gostoso. Eu gosto de postar foto e a gente receber curtida lá, a gente se sente bem, mas a nossa vida não pode estar pautada só nisso. Nas relações familiares, pai e mãe, você já olhou a história dos seus filhos? Você acompanha pai, mãe, avó, avô, os bate-papos dos seus filhos e nas conversas que eles têm? Nós não conseguiremos acompanhar tudo. Mas você vai lá e se interessa por olhar? Porque é muito difícil, nossa vida é corrida. Mas nós tiramos tempo para estar com nossos filhos e nossos queridos? Porque todas essas situações são fatores de prevenção ao suicídio, para que nós possamos evitar que esse tipo de tragédia aconteça na nossa vida e com os nossos amigos e parentes, porque vai fazendo um círculo e se todo mundo for fazendo, a gente consegue atingir a sociedade. Veja, Rose, a cada uma pessoa que suicida, pelo menos 5 pessoas ficarão fortemente influenciadas pelo suicídio dessas pessoas. E aqueles que tiverem contato, tanto profissionais quanto familiares, amigos, com esses, também serão impactados. Porque se você já teve a experiência de ter contato com o suicídio, você sabe do que eu estou dizendo. Mas se você não teve, eu vou tentar te explicar. Vou tentar. Em um determinado lugar, em um país chamado Nárnia, eu atuei com uma profissional que tinha dores intensas. E os colegas, inclusive eu, visualizamos a questão que a colega tinha e tentamos aproximar, de alguma maneira ajudar. Mas a nossa ajuda, ela não foi suficiente para o tamanho da dor que ela sentia. Essa colega suicidou, veio a óbito. No dia que
ela morreu. Um outro colega me ligava insistentemente, eu estava atendendo um paciente, inclusive. Na hora ele me ligava e era uma ligação atrás da outra, uma ligação atrás da outra, e eu estava atendendo. Eu não ia atender, só que eu via o celular brilhando. E diante da insistência, eu pedi desculpa para o paciente e disse, olha, desculpa, estão me ligando aqui tantas vezes, provavelmente está acontecendo alguma coisa muito grave agora, e você se importa porque eu vou precisar atender. E o paciente disse, não, Valdemir, pode atender. Eu peguei o celular e atendi. E aí, era um colega do outro lado gritando, desesperado, contando a experiência da colega que havia suicidado. Você que está nos escutando, isso é terrível. E eu não morava junto com ela. Eu não convivia todos os dias com ela. Eu não era o pai, a mãe, o namorado, o avô, a avó dessa colega. Eu sei que é terrível. Imagina a dor de um parente próximo. Eu estou te falando isso para te sugerir caminhar no sentido contrário. Antes de nós termos essa experiência, que é terrível, que não tem nome e que marca tanto a vida de um profissional, a ponto dele pensar, eu preciso entender melhor sobre isso. Eu preciso estudar mais sobre isso, porque eu me sinto muito incapacitado porque uma colega minha cometeu um ato desse. Então, isso me marcou tanto que eu fui me tornar um pesquisador em relação ao comportamento suicida. E hoje a maior parte dos casos que eu atendo tem questões com o comportamento suicida. Senhor e senhora que está ouvindo isso, não espere a chuva cair, porque o suicídio pode ser evitado. Aliás, a maior parte dos suicídios podem ser evitados. Então, se aproxime dessas pessoas. Pergunte como seu amigo está, mas não é só aquela pergunta clichê, não. E aí, tá tudo bem? Não. Pare um pouquinho para ouvir, para escutar. Tem um livro maravilhoso, que ele é voltado para público em geral, chamado O Palhaço e o Psicanalista. Ele é escrito por Christian Dunker, em parceria com um palhaço. Engraçado que eu esqueci o nome dele, apesar de gostar tanto dele. E aí, nesse livro, eles falam sobre a escuta. A escuta que um profissional pode ter para evitar esse tipo de situação. Preste atenção nas pessoas que você ama. Escute elas. Dê ouvido. Acolha. Faça como o palhaço. É o Cláudio Tebas. Maravilhoso ele. Maravilhoso. Eu tive um encontro com ele lá na cidade de Mendes. Faça como o palhaço. Acolha o outro com a sua esquisitice e dê ao outro um pouco mais de alegria. Faça como o psicanalista. Oferte seu ouvido a escutar, mas não como aquele que quer julgar, mas como aquele que quer acolher o sofrimento do outro. E de boa, todo mundo pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode ser um agente de prevenção ao suicídio. Ok, olha a nossa importância, né? Importância nossa, pessoas que estão por perto. O Valdemir tocou num ponto crucial, porque como fica a mente, né, a cabeça dessas pessoas que se deparam, como assim o meu filho se suicidou? Como assim a minha filha se suicidou? Né? E observar sempre esses sinais. E por falar em sinais, Valdemir, a automutilação, ela muitas vezes é associada como um sinal, né, de alguém que possivelmente pode vir a cometer o suicídio. Dentro da sua pesquisa, porque a automutilação ela é muito caracterizada, muito característica, também entre os jovens. Dentro da sua pesquisa, já que você fez uma pesquisa, aprofundou a respeito desse assunto, né, com as meninas negras de Guapimirim, estudou mais aprofundadamente esses casos,
A automutilação estava incluída nisso? Quais foram os parâmetros dessa tua pesquisa? Sim, estava sim. Quando nós vamos fazer uma pesquisa científica, existe uma coisa que nós acabamos tendo que fazer para dar maior propriedade e avanço na pesquisa, que é o que a gente chama de recorte, recortar o objeto. Então, eu precisei fazer uma dura escolha, que era priorizar o comportamento suicida para depois, num segundo momento, que é a minha intenção, aprofundar mais na questão relacionada à automutilação. Como se quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada. Então, a gente precisa escolher uma coisa e vai direcionando, depois você vai aprofundando outros pontos. Esse é um tema interessante da automutilação, porque ele fala de alguns aspectos que diz da nossa relação com o nosso corpo. Nós temos um corpo que a gente pode chamar de soma. É por isso que o termo psicossomático vem daí. Soma e psíquico. São fenômenos psíquicos que se manifestam no corpo. Por quê? É a partir do nosso corpo que a nossa mente se comunica com o mundo. Então, para ficar simples essa explicação, eu vou falar sobre um celular, um Android, um smartphone, um telefone inteligente. Os celulares antigamente eram menos inteligentes. E qual é a curiosidade aí sobre a criação dos smartphones? Porque antigamente era só telefone, né? Você liga, fala. Só que conforme vai se agregando dados, agregando funcionalidades, ele se torna inteligente. Nós somos uma mente smart. Então, né, nós antigamente era a televisão. Conforme foi se agregando elementos, a televisão ficou inteligente. Hoje a gente diz para o Google, ok, Google, e ele te responde. Fiquei até com medo agora aqui do meu telefone me responder. E ele responde, às vezes, até com piada, até é engraçado isso. Então, para explicar, a gente pensa, o telefone tem uma roupinha igual a gente, que é a capinha dele, né? A capinha. Mas ele tem também um hardware, que é a parte física. Parte física. E o telefone tem os aplicativos, que é justamente o que os torna inteligente. Ele tem uma memória RAM, aquilo que aparece na tela para nós, mas ele tem uma outra parte do seu sistema que é chamado de sistema operacional. Então, voltemos aqui. O telefone tem uma parte física, ele tem um sistema de proteção, que são os sistemas de segurança, ele tem a memória RAM, que é a memória de trabalho, aquilo que aparece na sua tela, e ele tem um sistema operacional. Se nós fôssemos olhar essa questão e comparar com nosso ser, nós poderíamos dizer que a capinha seria a nossa roupa, que o hardware, a parte física que você segura, seria nosso corpo. A memória RAM é o eu. A parte do sistema de segurança, onde está ali no telefone o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que passa, o que não passa, é o nosso superego, ou supereu. E o sistema operacional, que a gente basicamente não vê, mas ele funciona e domina muita parte do sistema, podemos chamar ele de inconsciente. O que seria, então, a automutilação? É algo funcionar diferente nesse sistema e a memória RAM começar a bugar. A memória RAM começa a ficar, não funciona direito, eu aperto e não funciona da maneira que deveria funcionar. E aí o sujeito poderia pegar o telefone, levar até um equipamento, solicitar ajustes, pedir ajuda. Mas, na raiva, quebra o telefone. A automutilação está relacionada a isso. A pessoa está num estado de sofrimento,
um estado de sofrimento mental. Esse sofrimento que ela está, ela tenta achar saídas, só que não encontrando saídas, ela às vezes vai se cortar. E corta, ou impulso, ou pais, fiquem atentos a isso. Tá? Pai, mãe, avó, professores, fiquem atentos a isso. Porque normalmente o adolescente, porque isso também há em adultos, mas a maior prevalência é em adolescente, vai cortar entre as pernas aqui, ó, na coxa, no pulso, nos braços. Observou seu filho, sua filha, está um calor, a pessoa está de casaco, pergunte por quê. Vem cá, deixa eu ver você aqui, como você está? Você de vez em quando senta, você faz carinho no seu filho? Porque se você fizer carinho, você vai ver, né? Oh, meu amor, carinho no corpo. Porque, às vezes, o sofrimento está tão grande e se manifestando no corpo de maneira tão grande que essa pessoa, Rose, o único caminho que ela achou naquele momento para se aliviar era se cortando. Tanto que elas descrevem que quando se cortam, sente alívio. E aí, só que a realidade que ela vive não mudou. O sofrimento vai voltar. Né? A bola vai voltar a encher de novo. Vai voltar a encher. E daqui a pouco esse sofrimento volta de novo. E a pessoa se corta de novo. E vira um ciclo viciante. Vira um ciclo viciante. O caminho está em achar outras saídas, inclusive com a ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, postinho de saúde, procurar um profissional de saúde. Eu queria falar com a enfermeira. Eu queria falar com a agente de saúde. Posso falar com a agente comunitária de saúde? Não precisa ser um médico. Tem um amigo que você possa dividir, mas cuidado com essa coisa de falar suas intimidades para qualquer pessoa. E tem uma situação que eu acho importante colocar aqui também, Rose, que é a maneira como a sociedade de hoje lida com frustração. As tecnologias vieram, e esse é um fenômeno que precisa ser mais aprofundado para tornar nossas vidas mais fáceis. Isso é um fato, isso. É um fato. Eu não preciso agora olhar no relógio necessariamente. Há pessoas que gostam de usar relógio, mas eu pego o celular e confiro o horário no celular. A ideia de fast food, de comida rápida, também é uma ideia que se impregnou em nosso pensamento, de maneira que nós temos uma sociedade, aliás, temos na sociedade um grupo muito grande de pessoas com baixa resistência à frustração. E os pais precisam trabalhar isso com seus filhos, com crianças, adolescentes. Como? Ajudando eles a se frustrarem também. Não é acrescentar mais frustrações a quem já está com 1 milhão de frustrações. Não é isso. Mas é dizer sim e dizer não. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, que aí eu encerro essa resposta. Meus filhos fizeram um trabalho muito bom, porque eu incentivo e ensino a eles, tanto ao menino quanto à menina, é importante dizer isso, que a vida doméstica não é da mulher, ela é da família. Então, todos têm responsabilidade dentro de casa. E eles haviam feito uma bagunça. Uma bagunça. Eu estava trabalhando e eu falei para eles, olha, eu já havia orientado vocês a estenderem essas roupas íntimas aqui no varal e vocês não fizeram. Agora eu vou dar mais 2 tarefas. Vocês vão organizar a cozinha, vão jogar o lixo fora, vão colocar as louças dentro da pia, porque depois eu vou lavar, e vocês vão organizar a varanda. Vão fazer isso, e quando eu terminar meu trabalho, eu vou vir conferir se vocês fizeram. Tá bom. Quando eu saí, eles arrumaram a casa. E aí eu fiquei tão feliz que eles entenderam o que eu estava dizendo para eles, e aí, gente, só para deixar claro, eu não exploro o trabalho dos meus filhos. Tem uma pessoa que nos auxilia, mas todos são responsáveis pela casa, todos e todas. E aí eu falei para eles, olha que legal, tá bom, então eu vou até comprar uma pizza para premiar vocês, porque vocês foram muito bem. Só que aí a minha esposa tinha combinado de almoçar hoje com eles, e a gente falou, não, amor, dinheiro ele é finito, então a gente precisa planejar as coisas que vai fazer. E ela tinha combinado com eles e esqueceu de me dizer, não, amor, a gente já vai sair com eles. Aí eles ficaram um pouco chateados. Poxa, papai, e agora? Porque você falou da pizza, mas a mamãe falou do almoço.
Aí eu chamei, então vamos sentar aqui, vamos conversar. Falei, então, hoje é dia 21, o mês está terminando, a gente tem ainda dinheiro, só que não vai dar para fazer as duas coisas. Vamos decidir. Nós vamos sair para almoçar nesse restaurante, que é um pouco mais caro, que é um restaurante que ele pediu, ou então nós vamos tirar parte desse dinheiro, que seria de amanhã, ou vai comer num lugar muito mais barato, e pedir a pizza que vocês gostam. O que a gente vai fazer? O que vocês acham? Porque as duas coisas não conseguiremos. E aí eles ficaram chateados, mas conversaram com o outro, decidam vocês. Conversaram um com o outro e decidiram, então, não, a gente quer sair para almoçar amanhã. Então, tá bom. O nome disso se chama frustrar. Não diga sim para os seus filhos o tempo todo. Não diga para eles, tá bom, vou fazer. Às vezes as crianças precisam entender que o café da manhã que eu comprei hoje é um suco, pão, manteiga e isso. E é isso. Eles precisam entender que a vida tem limite, que o dinheiro acaba. As crianças precisam entender isso, para eles começarem a lidar com frustração desde cedo. É dizer não. O papel castrador, né? O papel castrador, precisamos dizer. E olha, quando estiver passando situações dentro de casa, reúna a família, converse entre vocês, para que todos participem dos problemas e das soluções. Sabe o que você está fazendo? Prevenindo o suicídio para o seu filho. Prevenindo que seu filho se automutile. Deixe eles se expressarem, conversarem com você. Não somos perfeitos, eu erro muito como pai. Eu tenho insuficiências como pai, porque não somos perfeitos, mas são maneiras de prevenir situações que nós podemos evitar. Então, a automutilação está justamente em uma dessas saídas desajustadas para o sofrimento a partir do corpo. E há lugares onde a pessoa pode pedir ajuda em relação ao suicídio. E em relação à automutilação também. Gente, passa rápido e eu vou ter que deixar aí já as considerações finais. Valdemir, acho que ficou muito claro hoje nessa conversa aqui de como prevenir o suicídio, e a prevenção tem muito a ver com o prestar atenção no seu familiar, em dar atenção, em ter uma escuta, o não julgar, menos julgamento, menos pressão, mais valorização à dor daquela pessoa, mais respeito às dores de cada um, porque a dor dói naquele indivíduo. E precisamos dessa conscientização. Então, é todo um trabalho que vai levar a essa prevenção. Mas de tudo que nós falamos aqui, eu creio que o ouvinte ficou muito bem claro, sabe? Isso, ficou muito notório, que eu preciso ter esse entendimento, eu preciso respeitar e preciso compreender, preciso dar assistência a esse meu familiar ou aquela pessoa que eu perceber que está com algum problema. Bom, considerações finais com relação a esse tema, esse assunto, busca de ajuda, sugestão que você tem para que a pessoa busque ajuda e os seus contatos também, se quiser, a pessoa quiser entrar em contato, se identificou com a tua fala, quer te procurar, quer, de repente, marcar uma consulta com você, também está livre também para deixar os seus contatos. Uhum. O meu e-mail é Valdemir, meu nome se escreve com V, Valdemir, J-R, psique, P-S-I-C, de psicólogo, @gmail.com. Aliás, Valdemir, J-R, psique, 1980, que eu tive que colocar esse 1980 e eu sempre esqueço. Valdemir, J-R, psique, 1980, @gmail.com. As minhas redes sociais são essas. Valdemir, J.R., psicólogo. Vai lá, tá me assistindo aqui? Me adiciona no Instagram, que eu também gosto de seguidores. Não é, Rony? Bem, pode me adicionar no Instagram. Se me chamar no direct, eu respondo. Precisou, eu respondo. E precisando desse suporte emocional, também sou psicólogo clínico, dentre outras funções, como professor, como coordenador de programas, etc. Sou psicólogo clínico e posso lhe ajudar
a partir do trabalho psicanalítico. Bem, eu não posso deixar de dizer que eu dei foco, Rose, nas relações familiares, mas apontando que há elementos de ordem social ali. Então, o combate a essas questões relacionadas à injustiça e as expressões, né, dessas injustiças, ela vai se dar em vários âmbitos. Se dá no âmbito da escola, da família, da sociedade, das políticas públicas, etc. Eu decidi fazer um recorte aqui no âmbito familiar. Como falei anteriormente, como pesquisador, a gente tem que fazer recortes para poder dar foco naquela situação. E desses direcionamentos, esperando que um público que vai nos assistir é um público em geral. Quando estamos dialogando com profissionais apenas, o nosso caminho vai dando um outro recorte, porque esses profissionais estão atuando em outro lugar. Então, se você, por exemplo, quer saber como ajudar nessa questão do suicídio, primeiro são os elementos preventivos que nós já colocamos aqui. Se colocar à disposição para escutar, permitir-se se relacionar de maneira saudável, evitar situações de violência. Homens, vocês não são donos das mulheres, não dominem as mulheres, não tentem. Mulheres, não se permitam ser dominadas, não se coloquem nesse lugar para os homens. A luta por uma sociedade mais justa, uma sociedade onde a gente não veja racismo, violência contra a mulher, são elementos importantes de serem acrescentados na prevenção do suicídio. Se você, por exemplo, para escutar um colega, você já está prevenindo o suicídio. Mas as pessoas acham, se eu escutar e falar sobre isso, vai incentivar para a pessoa morrer? Não. Existem outros caminhos também. Um é se colocar ao lado, apoiando sem julgamento. Né? Se colocar ao lado, apoiando sem julgamento. Se uma pessoa te conta uma coisa grave da vida dela e você vai e espalha para outros, certamente você está contribuindo para empurrar essa pessoa para um suicídio. Mas guardar isso e tentar ajudar a pessoa, isso vai dar muito suporte. Procure ajuda de profissionais. E, às vezes, o seu familiar ou o seu amigo não vai conseguir procurar. Neuriboteca dá uma orientação muito interessante que ele diz, às vezes, você vai ter que ir lá marcar a consulta e vai ter que ir com a pessoa na primeira consulta, dizer para ele, para o seu amigo, para o seu colega, faz o seguinte, eu vou marcar para você e eu vou contigo. Isso você está dizendo para o outro que não está com forças para caminhar, que você vai apoiá-lo. E aí deu início, aí você deixa o outro caminhar e fica monitorando. E aí como que vai? Como que está lá com o psicólogo, com o psiquiatra, como que vai? Essas questões. Um outro elemento também é o Centro de Valorização da Vida, ou CVV. Grave esse número aí no seu celular. CVV, Centro de Valorização da Vida, onde tem pessoas treinadas que trabalham 24 horas por dia no Brasil inteiro, que estão ali dispostas a te escutar e te dar apoio emocional em relação ao suicídio. Um outro também ponto importante, onde a pessoa pode procurar ajuda, é qualquer postinho de saúde perto da casa dela. Chega no postinho, não precisa se expor, e fale, olha, eu gostaria de falar com a enfermeira. O nome correto é Estratégia Saúde da Família, ou Policlínica, ou Unidade Básica de Saúde. Mas eu digo assim, postinho de saúde, para ficar claro para todas e todos. Então, procure. Eu gostaria de falar com a enfermeira. Posso. Sempre vai ter uma enfermeira ali para lhe atender. Eu queria falar com um profissional de saúde. E, diante da enfermeira, divida a sua situação, que ela vai buscar um atendimento, um apoio para você. Uma outra situação também é o CAPS. Se crise suicida, a pessoa tentou suicídio ou está falando que vai tentar, pode levar direto no CAPS, porque o CAPS é um local, Centro de Atenção Psicossocial, para ofertar suporte em relação ao suicídio também. Então, esses são alguns lugares onde nós podemos